Fala pessoal, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Você gosta da Coreia? Você gosta da China? Você gosta de dorama? Você gosta de quê? Primeiramente. Ah, Pessoal, a gente vai assistir esse vídeo de um rapaz falando sobre ah, os lugares humildes, a favela escondida de Seul. E vamos assistir junto, entendeu? Eu particularmente eu gosto do dorama, assisto, não qualquer dorama, sou muito específico no dorama que eu assisto, cara. Não é qualquer dorama que eu assisto, mas até porque qualquer dorama eu acredito que seja muito chato. Então são aqueles doramas que realmente eu falo, interessante, entendeu? Mas vamos assistir aqui junto a favela escondida de Seul. Acredito que Seul é a capital da China, é isso ou não? Não sei. Deixa eu pesquisar aqui. Ahn, Seul é a capital da onde? Vamos ver aqui, ó. Seul. Seul. Deixa eu ver aqui. Coreia do Sul. Tá, mas fica onde? Mas não é na China? É uma Coreia do Sul. É considerada a cidade maior da Coreia do Sul. Ah, fica aqui, ó. Ah, aqui, ó. Fica Seul. Então, fica na China, né? É isso mesmo? Ah, não. Coreia do Sul. Então, em Coreia do Sul não é a China? Ó, Japão, Pequim, China. Ah, China é aqui. É, entendeu? É, então fica na China. Seul, então, é uma cidade, né? Aí, ó, a Coreia do Sul. Ai. Ou o Coreia do Sul é um outro país? Aqui, ó. Tem a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Ah, esse daqui eu não sabia, pessoal, tá vendo? Aí, ó. Aí fica aqui, ó, Coreia do Sul. Aí aqui dentro de Coreia do Sul tem a. Aonde está seu aqui? Cara, é muito gigante, né? Tipo, nossa, eu acho que é muito gigante, porque, ó, se você pega isso aqui, ó, onde é que tá o Brasil? Oh, meu Deus do céu, o Brasil. Onde é que tá o Brasil? Nossa, caraca, mano, é muito, olha. Mas é muito distante do Brasil, olha. E. No, nossa. Vamos lá, vamos assistir. Norte, assim, da cidade. É início de verão, tá muito calor esses dias. Cada dia que passa é um recorde de alta de temperatura, assim, no mês. E o que eu mais gosto dessa época, né, é que chove muito, muito mesmo. E logo depois da chuva, o céu fica limpo, assim, como vocês estão vendo, azul, esse azul intenso. E vocês estão vendo as nuvens estendidas no céu, que parecem engolir lentamente os arranha-céus, assim, no horizonte da cidade, lá embaixo. Parece que a gente tá num anime, né? E daqui de cima, a cidade parece meio que uma maquete, né, dessas que encontramos em salas de vendas de apartamentos, perfeita, organizada, pronta para ser vendida. E talvez seja exatamente por isso que eu tenha vindo aqui hoje, nessa vila, favela, região humilde aqui de Seul, para revelar um pouco dessa dinâmica aqui da cidade de Seul. Porque entre esses prédios de luxo, apartamentos, essas avenidas impecáveis, existem lugares como esse, onde estou aqui pisando agora, essa vila. Esses lugares que não aparecem muito na mídia, lugares. É tipo, é limpo, é um lugar limpo, mas é um lugar humilde, né? É diferente, vamos supor, parece meio que uma aldeia, né? Se não fosse na China, a gente percebia, pô, parece uma aldeia. Onde o milagre econômico da Coreia não chegou completamente, lugares onde as pessoas vivem em casas que seus próprios avós construíram com as mãos, tijolo após tijolo, depois de perder tudo na guerra. E talvez seja isso que me intriga nessa caminhada que vamos fazer hoje, que vamos descer dessa vila, que é a Vila das Formigas, né? Esquecida, do lado da montanha Bukaksan, até um bunker concreto brutalista, que é chamado de Yunjin Sanga. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essas camadas geológicas da história coreana contemporânea. E cada passo e descida vai revelar diferentes camadas de pobreza, resistência, e principalmente um certo esquecimento sistemático.
E descendo para essas ruas, vielas, a primeira coisa que me chama a atenção é como tudo aqui parece ter sido construído numa parceria com a montanha, né? Vocês vão perceber que não há uma terraplanagem entre todas as casas, né? E parece que as casas não estão no mesmo nível. E não há uma parede perfeitamente reta, né? É como se a própria geografia tivesse ditado as regras da arquitetura. Perfeito, perfeita análise. Parece que eles se adaptaram para a forma como a montanha é, né? Tipo, você não vê uma destruição da mata para poder fazer essa casa. Daqui dessa região. E de certa forma, foi isso que realmente aconteceu. Vocês vão ver essas casinhas na encosta da montanha, né? E cada uma delas conta uma história que começou em 1953, quando a Guerra da Coreia finalmente acabou. E Seul era praticamente uma cidade fantasma, né? Imagina a situação. Foram 3 anos de conflito brutal e a capital mudou de mãos 4 vezes. E houveram bombardeios constantes também. E quando o armistício foi finalmente assinado, havia mais escombros que edifícios em pé na cidade. Caraca. E foi aí que começou o fenômeno das Dardonné, que é as vilas da lua, né, em tradução literal. E o nome é bem poético, né? Vilas tão altas dos morros que parecem tocar a lua. Tá aí a origem do nome, Dardonné. Mas a realidade por trás dessa poesia toda vem da pura necessidade. Os refugiados de guerra, os que perderam tudo, os que vieram do norte, ou que vieram de outras regiões da própria Coreia do Sul, todos eles precisavam de um lugar para reconstruir suas vidas, né? E os únicos lugares disponíveis para a construção de suas casas eram justamente esses, encostas das montanhas, que eram... Possivelmente também é porque são lugares mais baratos, né? Não é algo caro a se comprar uma terra aí. Claro, é longe do centro. Eu acredito que quem mora aí são uma galera assim dos 40 a mais. Eu acho que os jovens aí deve ser o que procura a cidade grande, né? A metrópole de Seul, China. íngremes demais para interesse dos especuladores imobiliários e terrenos estáveis, né, demais para a construção formal. Há alguns anos atrás era bem comum ocorrer deslizamentos e muitas dessas famílias sofreram por causa disso, principalmente nessa época de muita chuva, né? E aqui... A favela da China tá parecendo o bairro de classe média aqui no Brasil. Aqui na Gemi Maul, que é a Vila das Formigas, né? E uma coisa interessante aqui da Gemi Maul é que o nome nem sempre foi Vila das Formigas, né? Nessa tradução literal. No começo, logo depois da guerra, eles chamavam essa vila de Vila dos Índios. Literalmente, Incheon Chon. Chon é vila, né? Porque as primeiras habitações eram tendas improvisadas, barracas de lona, que lembravam as tendas dos índios norte-americanos, né? Por isso que era esse nome. Só depois, quando os moradores começaram a construir essas casinhas permanentes, né? Que estamos vendo, que foram trabalhando juntos como formigas, carregando materiais morro acima, é que o nome mudou para Vila das Formigas. E tem algo profundamente melancólico. Caraca, esses caminhões é típico de dorama, né? Que os dois namoradinhos vamos supor, tá numa fazenda, eles não conseguem ir até a casa lá de carro, aí eles têm que subir no caminhão, ou a menina dirige o caminhão e ele fica lá todo sem jeito em cima do caminhão, né? Ou os dois estão no caminhão. Melancólico nisso, né? A metáfora da formiga. Pô, os carros são bonitos, hein? Os carros são bonitos. Eu pensava que era os carros quadrados. Esse inseto que trabalha incansavelmente, que carrega pesos maiores que o próprio corpo, que vive em função do coletivo, é como se o próprio nome da vila já carregasse uma certa resignação, né? Uma aceitação de que a vida seria sempre sobre sobrevivência através do trabalho duro e da cooperação forçada pela necessidade. E Walter Benjamin, em suas caminhadas por Paris, escreveu em seu ensaio Paris, capital do século XIX, sobre como a cidade moderna cria seus próprios fantasmas, né? Essas ruínas que ainda nem acabaram de ser construídas. E é exatamente isso que vejo aqui, essas casas construídas como solução temporária há 70 anos Os carros. Você percebe as casas, mas e os carros? atrás, se tornaram, de certa forma, permanentes. O provisório virou definitivo. A emergência virou cotidiano. E vocês vão ver no vídeo, alguns moradores vão aparecer, e a maioria deles são idosos. E muitas dessas casas já estão abandonadas, sem moradores, como verdadeiros fantasmas. E vocês vão ver no vídeo alguns murais coloridos, assim, nas paredes. Vocês vão ver o Pequeno Príncipe ali, alguns personagens de desenhos animados, flores que parecem explodir do concreto cinza. Isso tudo não estava aqui originalmente. Foi feito de um projeto de 2009 e uma tentativa, como posso dizer, revitalizar essa área através da arte. É uma tendência aqui na Coreia, viu? Uma forma de revitalizar, de dar uma nova cor, assim, para essas vilas. Deixa mais algo juvenil, né? Esses programas de murais, né? Vocês vão ver uma outra vila, assim, que fica na encosta da montanha, que é a própria Ihua, também tem lá. Cheio de pinturas, assim, nas paredes. E virou um lugar turístico também. E aqui na Vila das Formigas, né? Funcionou de certa forma. Hoje a vila atrai alguns turistas. Ali parece o Brasil, né? Esse meio de fio assim e tal, os barrancos. Ali parece um pouco o Brasil. Assim, as casas um pouco separadas uma da outra. Barrancão, pá. Curiosos. Virou até locação de filmes e doramas aqui. E as pessoas que vivem aqui, praticamente 70% dos moradores têm mais de 65 anos. Os jovens foram embora assim que puderam, para outras partes da cidade ou da própria Coreia, e ficaram aqui os idosos.
Os que não têm para onde ir, os que construíram essas casas com as próprias mãos e se recusaram a abandoná-las, né? E a infraestrutura daqui, bom, vocês mesmos vão ver. Não há elevadores, obviamente, nem escadas rolantes. Então cada ida ao mercado, que fica lá na parte de baixo, no mundo plano, por assim dizer. Já imaginou um idoso aí? Se não tiver carro, não tiver moto, só. Meu Deus do céu. Cara, eu me lembro que eu morava em uma comunidade e, nossa, era cada morro que eu tinha que subir, entendeu? Assim, lá em São Paulo, pra poder ir no mercado. Quando eu chegava com fome e cansado já. É quase uma expedição. O único transporte público que sobe aqui é o Maori Bus, número 7. E mesmo assim ele não chega até o topo, né? Então é uma expedição você subir até aqui em cima. E é uma forma peculiar de isolamento, né? Não é o isolamento rural, onde a distância se mede por quilômetros, né? O centro de Seul não está muito longe daqui. Seria, sei lá, uns 20 minutos de ônibus, você chegaria no centro da cidade. Mas esses 20 minutos e essa inclinação da rua cria uma barreira tão eficaz quanto qualquer oceano ou rio. E não consigo imaginar aqui no inverno. Deve ser muito escorregadio quando neva e as pessoas têm que se preparar muito para não acumular muita neve, né? Então é como se os moradores daqui vivem na cidade, mas não são da cidade, né? Mas eu gostei, cara. Te juro, eu gostei. Ó, eu sou mais visitar aí do que a metrópole de Seul. É tipo uma área à Eu sou parte. um cara humilde, pô. É sério mesmo, sem zoeira. Eu não gosto muito de extravagância, entendeu? Eu acho o seguinte, cara. A minha vontade era tipo assim. Eu não sei, eu acho que possa ser que é impossível. Não sei, talvez. Não, depende. Pra mim, eu não sei o que é impossível. Mas, mano, minha vontade era tipo assim, tá na China. Não tá na China, morando na China, mas vamos supor, eu vou na China, aí eu vou em uma vila dessa, tá ligado? Humilde, pá. Sento lá, tomo um chazinho, tá? Daqui a pouco eu vejo lá a minha coreana passando na rua. Amor à primeira vista. Aí, tá ligado? O cara tem que sonhar, pô. Aí tem um meme lá que fala assim, nego é brincadeira, nego é ousado, nego ele se acha muito. Não, pô, o cara tem que sonhar, pô. É famosa aquela história, eu não fumo, eu não bebo, eu não gasto meu dinheiro em jogo, nada contra, entendeu? Mas assim, eu falo eu. Então eu tenho que evoluir. Eu tenho que evoluir. Eles estão em Seul, mas não pertencem à cidade de Seul. E talvez seja exatamente esse ponto, né, disso tudo. A cidade moderna não sabe o que fazer com lugares assim. Eles não resistem ao desenvolvimento por uma decisão política ou um manifesto social, mas simplesmente por pura inércia cultural. São esses pequenos bolsões de tempo onde o passado insiste em permanecer presente, onde tradições antigas, que muitos consideram ultrapassadas, ainda resistem silenciosamente, respirando entre as sombras, discretas e um pouco envergonhadas. Mas, ainda assim, continuam vivas. E daqui dá pra ver perfeitamente esse contraste, né? As torres e os prédios lá longe, reluzindo sob o sol, e essas casinhas ao meu redor. É uma imagem que vale mais que todas as estatísticas possíveis, né? Mas vou complicar um pouco a narrativa com alguns números. O coeficiente de Gini da Coreia do Sul é de 0,32. E para quem não sabe, esse índice, né, é basicamente uma medida de desigualdade, onde o 0 seria todo mundo tendo o mesmo salário e riqueza compartilhada, e o 1 seria uma pessoa tendo toda a riqueza desse país. O que, por enquanto, não é possível, né? E o 0,32 coloca a Coreia mais ou menos na média dos países desenvolvidos. É melhor que os Estados Unidos, pior que os países nórdicos, e parecido com o Japão, que é 0,32. Mas aí que entra um paradoxo peculiar, assim. Numa entrevista, 88,5%. Pô, o cara fala bem. O cara fala bem. Inteligente, fala bem, boa comunicação. É isso. O cara vai lá pra China, o cara mal sabe falar o português, vai lá pra China querer dar um de historiador. Esse aí não, esse aí fala bem. Dos coreanos acham que a desigualdade de renda, ou seja, o salário e os ganhos, é um problema gravíssimo. É como se os números dissessem uma coisa e a experiência da vida prática gritasse outra completamente diferente. E não é que as pessoas estejam delirando ou algo do tipo. É que a desigualdade aqui na Coreia tem características únicas que esse índice Gini não captura. Por exemplo, a pobreza em Seul não é como as favelas do Rio de Janeiro, que são concentradas geograficamente e são visualmente óbvias, né? Você percebe vários problemas estruturais, de saneamento básico, por exemplo. Mas aqui em Seul, ela se espalha como água, infiltrando em mais de 75% dos bairros da cidade. A pobreza em si está nos porões, ou nos banhihas, né? Onde parte dessas casas está submersa no chão, com uma pequena janela, ou às vezes sem janela. E muitas famílias vivem nessas casas que são abaixo do nível da rua, né? E também a pobreza está nos goshwons, que são aqueles cubículos de 3,5 metros quadrados,
que foi originalmente usados para estudantes se prepararem para os exames, ou moradias temporárias. Tem muita gente que vem para a Coreia e fica em Gocheon. Mas uma Nossa, eu já vi alguns vídeos, entendeu? Nossa, não sei se é isso, entendeu? Era tipo uma gaveta, uma caixa assim, tá ligado? Eu acho que no máximo 2 metros assim. Acho que uns 40 centímetros e 2 metros de comprimento. Pequenininho, tipo uma caixa. E aí um em cima do outro, várias caixas assim, né? E as pessoas ali. Uma ali dentro, entendeu? Morando. Como se fosse mini apartamento. Em um cubículo pequenininho. Eu achei assustador, entendeu? Pessoas já obesas, fora do peso, tudo mais, com baratas andando. Porque eu ouvi dizer que parece que o metro quadrado de Seul é muito caro, né não? Fora também essa questão da depressão, de pessoas se suicidando, né? coisa é você ficar É complicado. 3 dias, uma semana, um mês. Outra coisa é você ficar vários anos, como acontece muito. Então esses Gocheons viraram moradia permanente para essas pessoas mais pobres, né? E tem uma questão geracional também nisso tudo. 38,1% dos idosos vivem em pobreza relativa. É a mais alta taxa. Aí, ó. Eu acredito que a pobreza não é que... Eu acredito que a pobreza, ela vem devido a uma dificuldade em poder trabalhar lá na China, né? Não é o trabalho, não tem trabalho. Por esse motivo tem a pobreza, não é a dificuldade de poder trabalhar. E muitas das vezes quem tem essa dificuldade são os idosos. Então você percebe, 38% dos idosos estão em estado de pobreza, né? Entre os países desenvolvidos, né? E esses são os mesmos idosos que construíram o milagre econômico coreano, que trabalhavam 70, 80 horas por semana nas Lá não tem previdência? INSS, tipo uma aposentadoria? fábricas da Hyundai, Samsung e outros tipólios, quando eles ainda estavam em ascensão e crescimento, né? E agora, na velhice, esses idosos descobrem que o país que eles ajudaram a construir não tem lugar mais para eles. E vocês já viram essa expressão, né? O Hell Choson. Eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto, né? E é como os jovens coreanos se referem à própria Coreia, né? Choson do Inferno, em tradução literal. E é uma referência irônica à última dinastia, antes da modernização, né? Que foi a Choson. E a ideia é que, por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você trabalhe, se você não nasceu na família certa, com conexões certas, nunca vai conseguir realmente subir na vida, né? E olhando daqui, dessa vida que meio que parou do tempo, para as torres no horizonte, né, de apartamentos, que custam milhares de dólares, é difícil discordar disso tudo, né? Essa ideia de mobilidade social virou um mito. E a meritocracia virou uma piada cruel para esse jovem. Caraca, sério mesmo? Mas tipo assim, não necessariamente um jovem que mora aí, mas um jovem de classe média. Dificilmente ele tem mobilidade social? Na China, tipo, se não tiver conexões, não tiver ali uma família muito forte, ele não consegue? Não sabia não. E o mais trágico é que todo mundo sabe disso, mas ninguém sabe exatamente como mudar a situação. E continuando nossa caminhada, eu quero falar sobre algo que conecta diretamente. Apesar que existia assim, uma certa meritocracia, tá ligado? Tipo, uma pessoa que mora aqui nessa vila, ela virá um grande empresário milionário na China. Essa vila antiga com a crise atual de moradia. O preço médio de um apartamento em Seul hoje é 2, 3 vezes mais que um apartamento fora de Seul. É 2 vezes, 3 vezes mais do que um apartamento fora de Seul. Ou seja, é uma alta de 300%. É a mesma disparidade regional de preços imobiliários entre os países da OCDE. Mas nossa, ele fala muito bem, cara. Olha. Disparidade. O cara fala muito bem. Né? Para colocar em perspectiva, um apartamento novo em Seul custa cerca de 13,4 milhões de wons por metro quadrado. São quase 55 mil reais por metro quadrado. E não é só o preço de compra do apartamento uma das razões do problema habitacional. O sistema de aluguel coreano é único e cruel à sua própria maneira. A partir de hoje eu não vou falar mais gíria. Gíria, eu tinha esse negócio. Na verdade eu sei transitar entre as conversas sérias que eu falo e as gírias que eu converso ali com os meus amigos. Mas eu acredito que a gíria tende a você a limitar o seu vocabulário, né? No momento em onde você muitas vezes quer falar de uma forma mais inteligente, usar mais o seu vocabulário, você usa a gíria como uma válvula de escape, algo fácil, entendeu? Eu sinto isso, então eu vou começar a diminuir bastante aqui as gírias para poder, no lugar das gírias, colocar mais vocabulário requintes. Eita, que isso? O sistema Johnse, onde você deposita uma quantia enorme
Tipo, às vezes 10%, 50%, Cara, meu braço tá osso, hein? 80% do imóvel. E mora Literalmente, meu braço tá osso. com desconto no aluguel mensal ou de graça, entre aspas, né? E o proprietário investe o seu depósito e fica com os rendimentos desse dinheiro que você deixou com ele. Parece bom em teoria, né? Se você tem realmente uma grande quantidade de dinheiro, vale a pena. E muitos desses depósitos começam de 10 mil, que às vezes é o depósito mínimo, ou vai até 100 mil, 500 mil dólares ou mais. E é muito difícil alguém conseguir juntar um dinheiro desse, né? Há anos e anos de muito trabalho, ou precisa da ajuda dos pais, ou a gente tem pessoas que fazem empréstimo para conseguir juntar esse dinheiro. Sem falar que acontece muito desses proprietários, né, que usam dinheiro dos inquilinos para fazer investimento, mas perdem esse dinheiro. E você tem que lutar anos na justiça para conseguir recuperar. E aconteceu muito em 2020 com a pandemia. Muitos desses proprietários, né, investiram dinheiro em criptomoeda e tomaram golpe, achando que era um investimento de longo prazo, mas na verdade é pura especulação, né? E o resultado desse sistema todo, 80% dos jovens em Seul vivem de aluguel. E muitos Caraca, 80% dos jovens em Seul vive de aluguel. Uau. condições precárias, como eu disse, nesses Goshwons ou dos Bunty Hacks. Nossa, Cochilons. O que é esse Cochilons? Deixa eu ver aqui. Como é que é? Cochilon. Cochilons. Cochilons são unidades de alojamento de um único quarto, caracterizado por aluguel baixo, espaço privadamente mínimo, geralmente entre 3 a 10 metros. Deixa eu ver aqui. Imagens. Cochilon em Seul. Caraca, é muito pequenininho, meu. Olha, um banheiro. Ah, meu Deus do céu, aqui eu fico depressivo. Entendeu? Olha. Pequenininho. Esse aqui tá mais organizado, né? Mas é o básico, né? Uma cama, tal. Um computador, uma geladeira, um micro-ondas. Nossa, realidade complicada, hein? São essas casas meio porões, né? E aqui vem um dado mais assustador. Entre 2022 e 2024, 16 mil pessoas foram vítimas desse sistema de ONC, que é de depósito, né? Com perdas totalizando 2,3 trilhões de wons. Eu nem consigo imaginar isso, quanto que fica. E imagina perder essas economias de uma vida inteira em golpes, o dinheiro que seus pais lutaram para te dar, para você conseguir ter mais estabilidade, e o proprietário simplesmente cair no golpe ou te dar um golpe. É muito complicado. Os moradores daqui podem não ter muito dinheiro, mas eles têm essa segurança de ter uma casa, né, pelo menos. Ninguém vai aumentar, de repente, o aluguel deles, ou pedir para que eles saiam. E é uma inversão muito louca, né? Os jovens com faculdade, com educação, com empregos até em grandes empresas, vivem em constante ansiedade habitacional, enquanto os idosos pobres dessas vilas da Lua, pelo menos têm a certeza de onde vão dormir amanhã, né? Agora acho que uma parte mais baixa da vila. E vocês podem ver que aqui já são... Surreal, surreal. Pessoal, gostei demais aqui do vídeo. Pena que vai ficar muito longo para eu poder ver. Já estamos já com quase 22 minutos, né? Vai ficar muito longo. Mas é isso, gostei. O rapaz fala muito bem. E é isso, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para mais vídeos, tudo bem? Se você gosta também de assuntos relacionados à China, Japão, comenta aqui qual vídeo eu devo viralizar. Aí, poder do algoritmo. Qual vídeo eu devo reagir para poder ficar legal. Fechou? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeo. Um abraço.